gente vai falar. Ai, chique. É que ela é tonta. Vai, começa, meu amor, você. Oiê, tô com uma visita hoje aqui, gente. Apareci. Apareceu, tem 2 anos que a gente não grava junto. Tem, por aí. Quase. E tem um mês que a gente fala de um vídeo em especial. Tipo, vamos gravar, amiga? Vamos gravar? Não, mas hoje eu não posso. É. Não, semana que vem eu não posso. Aí com umas 2 semanas de antecedência, a gente finalmente Conseguimos. marcou. Estou aqui. Estamos aqui para falar sobre o impacto da tela, da televisão, no comportamento das nossas crianças. A gente tem uma faixa etária parecida, né, amiga? É, No final das uma contas, parte, uma né? parte, né, um trecho é bem parecido, então acho que a gente deve sentir as mesmas coisas, né? A grande semelhança é que nós temos 3 filhos e os caçulas têm idades próximas, com diferença da Babi. Somos amigas de barriga, né? Tem 18. Zoe tem 17. 17. 18, assim. Vai fazer. É. Então, a Babi tem 18, o Theo tem 8, E a Mel a tem. Bru também tem 8, e a Mel tem 3 e a Alice tem 3. E aí, a gente Aquele dilema de mãe, gente. Porque é uma resolveu época complicada. É, pegar pra fazer, né? foi porque a gente tá conversando com todo mundo, né? É uma época deles É. que eles estão vendo muita coisa, a gente tem muita coisa pra fazer, muito corrido tudo. E eu me vi perdendo a mão em vários momentos, na verdade. Não foi um momento, foram vários. Só que olha que engraçado, comparando com as outras mães da nossa idade, eu não achava que tava demais ou que nada. Não teve nada que eu percebi assim, tipo, nossa, meu filho fica jogando no videogame tantas horas. É normal, porque ele joga com os amigos. E se os amigos estão jogando, como que eu vou achar que só na minha Você não casa... tá fora da curva, na verdade tá todo mundo na em mesma... excesso. Exatamente. Daí, depois de observar isso, de alguns comportamentos do Theo, principalmente, que começaram a me chamar a atenção pra pequena também, sabe? Eu falei assim, epa, calma aí. Eles ficam bastante na escola, muito tempo na escola. Onde é que tá o meu tempo? Onde que eu tô me desconectando no meu tempo que eu tô acabando deixando esse tempo demais, entendeu? E é uma facilidade, né? Eu já usei muito televisão como babá. Tipo, assiste um desenho aí pra mamãe terminar o jantar. Quem nunca, amiga? Não é? A Quem gente nunca? faz isso. Uma coisa que eu fiquei aliviada com o decorrer da maternidade é que assim, a Bruna com 2, sei lá, menos de 2, era a viciadinha. Sim. E depois ela foi perdendo isso. E eu vi isso acontecer com a Clara e eu vi isso acontecer com a Alice. A Alice, diferente das duas, ela não assistia nada com o ano, mas não porque eu não tentasse, não. Porque ela não se interessava. Ela ficava 2 segundos na frente e saía. E com 1 ano e muito, quase 2, sei lá, ela realmente se apegou em ver alguma coisa e tal. Virar rotina, né? Que passa a virar rotina. Não é que assim, tipo, ai, não vamos deixar nunca, nem nada assim, não. Continua pegando, eu vou te dizer que a gente reduziu muito, mas assim, continua. Vai na casa de alguém, é diferente. Só que na rotina que eu vi que tava pegando, entendeu? Porque, por exemplo, daí a gente tinha crianças num certo horário que era pra estar mais tranquilo já. Vou te falar por que começou a me apertar. Porque eles não dormiam, eles iam dormir 11h30 da noite. Eu falava, gente, tem todo mundo acordar às 6, era um porre pra tirar todo mundo, que as pessoas estudam à tarde, né? Os meus são de manhã. Não, aqui em casa a gente nunca teve a obrigação de acordar cedo. Então, justamente porque o marido chegava tarde do trabalho, então se ele não visse as meninas... É verdade. Ou então, pior, ai não, vou fazer as crianças dormirem. Aí eu ia fazer elas dormirem 9h30, ele abria a porta. Sim. 10 horas, não, agora eu vou conseguir. Ele entrava em casa e ele saía sem ver elas direito. Sim. Então eu tinha esse problema de, não, o papai chegou, vamos lá ver o papai. E hoje não, ele também entrou na roda de falar assim, é hora de dormir. Ele é mais do que eu em fazer elas tomarem jeito sozinhas até. Porque se eu vou fazer dormir, eu falo, dou beijo, fica aqui, eu fico aqui. Ele chega lá, todo mundo pra sua cama, escovou o dente, papapá, beijo, boa noite. Aí, com a gente é mais meladinho, história. Né? Ele lê uma história, inventa a história e tchau. Pega, com a gente sempre vai ter um copo de água, um copo de leite, um copo de não sei o que lá, o banheiro. Não é assim, ele levanta 200 milhões de vezes. Nossa, mas foi isso, minha grande questão foi a questão do sono. Eu falei assim, gente, não, o que tá acontecendo que eu tô chegando com eles da escola, dando lá, enfim, um entra pra jogar um videogame, o outro entra pra fazer outra coisa, fica todo mundo ligado, super distraído, ok, eu achava ótimo, na hora que eu sentava, pegava meu Instagram, dava aquele coisa no feed e tal. Só que daí chegava 9h30, 10h30, 11h30 e ninguém dormia.
Aí eu falei, não, pera. Exato. E fora isso, o Theo começou a apresentar uns comportamentos que eu comentei com você, que a gente começou a ficar desconfiado, muito preocupado, sabe? Assim, ele joga e joga bastante tempo de videogame. PS4 na minha casa é uma coisa assim, o Bruno é viciado, ele adora. Então uma coisa, como você fala que se a gente gosta e o menino não gosta, não é um celular que eu posso falar, isso aqui é da mamãe, é de trabalho, é um videogame, entendeu? É pra eles, não adianta. Prazer. E aí eu comecei a perceber assim que ele começou a repetir muitas coisas. Ele não chegou a ir mal na escola, por isso que eu demorei pra pegar. Porque ele sempre teve notas boas, a gente sempre tem essa mania de falar assim, imagina, a criança tá com as notas boas, eu não vou tirar nada dele, entendeu? Ele tá indo bem e tal. Mas eu comecei a perceber assim que ele repetia muitas coisas, ele falava uma coisa e repetia a palavra, e muita ansiedade. Entre um jogo e outro, ele ficava às vezes dando volta em volta da mesa da cozinha, porque o meu videogame, que é uma coisa... Tempo que carrega? É. Aí eu comecei a falar, gente, isso não é normal. Meu Deus. Entendeu? Eu falava assim, é estranho, é diferente, é estranho. E a minha TV, que ele joga videogame, fica na cozinha, que é onde a gente passa a maior parte do final de semana. Então virou uma sala, tem um cantinho ali que é uma sala, porque a gente tá sempre de olho no que ele tá vendo. Isso é uma dica bem legal, né? Assim, pra que não tenha esses acessos da criança, seja a internet ou videogame, aonde você tá vendo, onde você acompanha. Tá junto. Tá junto, tá jogando, tá... Exatamente. E aí eu comecei a perceber isso, eu falei, tem alguma coisa, não tá legal. E aí comecei a observar a própria Mel. Aquela irritação, porque como eu comparo com a Bárbara, a Bárbara vai fazer 18 anos, a Bárbara é da época da fita cassete. Ela esperava rebobinar uma fita sentadinha, penteando uma Barbie, entendeu? Ela sempre assistiu, né? Lindo. Como que pode uma criança, de um desenho pro outro que ela vai pular, ou Não quando ter a internet... paciência de esperar. Eu moro na fazenda, né? Quando a internet dá aquela afinhal, assim, que a criança começa a ficar Moro na desesperada, fazenda. que não dá, choveu, a internet não pega, ela ficava desesperada. Aí eu falei, gente, é muito imediato, tá estranho. Aí a gente começou, aí eu falei no meu Instagram, falei assim, gente, a gente vai começar a reduzir luz, estímulo, parará, e vamos dar uma diminuída nessa segurada na tela durante a semana. De final de semana a gente vai liberar, como sempre foi, tá? Vamos dar uma reduzida porque eu queria que eles dormissem melhor e por causa desse comportamento do Theo que a gente foi investigar e tal. E foi aconselhamento médico também, a gente dá uma tirada nisso, pra poder observar, porque eu não sei se você sabe, mas existe um comportamento muito parecido com o comportamento do espectro autista, com muito uso de tela, não é só tela, estímulos em geral, muito estímulo, né? Que é ansiedade pura, na verdade. E aí a gente foi aconselhado a dar essa segurada e, enfim, quando a gente viu que realmente não era nada demais, ele é uma criança ansiosa até hoje, quando ele vai ficar ansioso, sei lá, com um passeio, eu já percebo as mesmas alterações, assim, né? Entendeu? Ele repete, ele fica repetitivo, então a gente já sabe que é a ansiedade, ele é ansioso. E aí a gente começou a dar essa reduzida e eu falei no Instagram, e aí uma dentista me falou, nossa, você está fazendo a higiene do sono. Eu falei, isso tem nome, eu nem sabia que existia. Mas tá funcionando. Eu também não sabia o nome. Pois é, eu não sabia o nome, sabia que tinha, mas existe. Então existe essa prática de você dar uma diminuída na luz da casa, nos estímulos, ler uma história, que foi o que você falou. Na verdade, amiga, a gente já ouviu falar disso com uns anos, né? Pois é. Mas e Por que a gente não pega? prática? Por que a gente não pega, né? Não pega. Não sei. Eu acho que a gente tem que estar pronto, ver o caos instaurado. Na própria casa, porque é muito fácil a gente falar com os outros, claro. né? Eu falo assim, nossa, eu lembro que eu entrava em restaurante, às vezes falava assim, nossa, aquela criança, pra que 3 anos com a cara enfiada no iPad? Quantas vezes que a gente faz a mesma coisa? Mas que a gente faz? a gente trabalha com isso, e o Breno trabalha com isso, a gente ia em hotel, ele ficava incomodado com a criançada. Porque assim, existe o negócio, é bom de vez em quando, mas o pai tem que botar ali o limite. Eu falei esses dias, a tecnologia é maravilhosa, a gente tá vivendo um tempo incrível, que a gente às vezes não sabe usar, nós adultos, porque eu vejo que às vezes eu vejo também isso na fase dos mais velhos, tipo os tios mais velhos de 60 anos que estão com esse mundo, que pra eles deve ser mais um abismo ainda, eles também não sabem usar. Eu às vezes pego a tia do Bruno lá na mesa no jantar do telefone, entendeu? Quem vai ensinar pra ela? Tem 60 anos, entendeu? E isso também serve pros pequenos. E a gente é esse elo, assim, entre essa vida meio que sem essa tecnologia, porque a gente teve pouco contato, apesar que muito ainda nossa, né? Se for pensar bem, não era, eu era colada na televisão. Mas a gente tem esse balanço um pouco melhor, então a gente tem que passar isso pra eles. Mas a gente se perde muito, é muito Não, fácil. a gente se perde até porque a gente trabalha com o celular, a gente fica muito no celular. Você já colocou aquele monitoramento do Instagram? Já. Eu fiquei horrorizada quando eu fui ver a primeira vez que eu fui olhar, eu falei, 9 horas. Eu falei, que 9 horas? Como 9 horas? 9 horas no Instagram? Como eu trabalho, faço 9 horas. Eu falei, não, tem alguma coisa errada. Nas entradinhas. Aí eu falei, vou baixar pra 4. Agora é uma hora e meia, não é 1h30, gente, assim. Eu posto minha foto, curto umas fotos, vejo alguns stories, acabou. Senão eu fico 4 horas brincando, bobeando. A primeira coisa que eu fiz foi tirar a notificação de mensagem, direct. Também. Tirar pra mandar direto do stories, porque eu passava assim
pingava qualquer comentário, eu queria responder na hora. Eu sou a pessoa que eu quero entregar ali o meu máximo pra pessoa. Alguém tá te precisando de uma resposta que você não tá E dando. às vezes você quer dar aquela resposta ali e não tá dando pro filho do lado. Sim, então, exatamente. cai essa ficha uma hora pra gente, né? Sim. E a minha tem caído aos 2 anos, mas devagar. Mas é normal, né? A gente trabalha com isso, foi o que você falou. É difícil. Eu tô aprendendo a dizer pra Mel assim, olha, eu tô no celular agora, trabalhando, respondendo alguém, fazendo alguma coisa, mas é o meu trabalho, você não é pra criança. E aí, óbvio, a primeira semana, chora. A segunda semana foi um caos, entendeu? Foi um caos. Parecia abstinência de, sabe? Eu fiquei meio assustada. Mas depois acontece uma coisa mágica, assim, que você não sabe se... Pilim-pim-pim. Eles desacostumam. A minha sogra, final de ano, ela tava aqui direto. Até que ela conseguiu um trabalho e ficou 4 meses trabalhando aí. Quando ela voltou agora, que acabou o trabalho, ela falou assim, o que aconteceu nessa casa? Opa, qual a mágica? Como assim? Tipo, 8h30 eu tô começando a recolher, 9 horas estão escovando o dente, deita, 9h30 tá todo mundo dormindo, com certeza, assim, geralmente até 9h15. Sim. E às vezes, assim, eu preciso fazer lição com a Bru, ou ela tá fazendo lição e eu não quero que as 2 irmãs interfiram. Aí eu libero, falo, Clara, vai assistir televisão lá no meu quarto, deixa a Bruna aqui na sala pra não atrapalhar. E é um episódio de DPA. Tipo, acabou. Passou o tempo, a Bruna acabou a lição, desliga tudo, vamos brincar. Aí ontem, por exemplo, elas, vamos ligar a televisão. Eu falei, não, vocês não vão ligar a televisão, porque vocês não desligam a televisão. Não tem um limite. A gente não tem tempo pra essa coisa toda hoje. Então, final de semana até às vezes passa mais do que devia e tal, mas a gente tem tentado não deixar mais nem do final de semana porque ficar daí é mais essas fácil de coisas. retomar durante a semana, né? Se você tiver mais de final de semana, não, e outra, retomar. No final de semana, eu e o Breno percebemos que a gente ficava muito assim, Netflix, o final de semana inteiro. Vamos tirar no atraso, já que a gente trabalha tanto. E aí elas acabavam ficando também, né? Vendo desenho, enfim. E a gente, quando começou, uns 6 meses, fazer exercício, fazer atividade física, e o Breno treinar de sábado, acabou a vida! É isso. E a gente descobriu uma vida fora de casa que a gente não tinha coragem ainda de assumir. Então eu acho que é um passo, né? Tem gente que ainda tá ali, onde a gente estava, vocês vão chegar lá. Exatamente. Tem que querer muito. Vai encontrar o seu horário, às vezes, também. Por exemplo, eu digo que eu comecei por tirar da noite, porque era onde pegava pra mim, mas podia ter sido em qualquer outro horário, entendeu? Então eu aprendi com isso, e aí tirando, descobri que eu dava da Mel, praticamente a gente conseguiu tirar. Ela não lembra mais pra que serve. Essa que é a grande verdade. Então, óbvio, vai na casa de uma amiga, pede, ok, não é... Mas aí você vai descobrir o seu horário e adaptar pra sua rotina, entendeu? É interessante isso, né? Mas tava na minha cara, assim, isso tava aqui, eu não tava querendo ver. Não, é engraçado que teve um dia que a gente combinou de ficar 24 horas sem celular, sem tela, sem desenho. E elas tinham combinado isso comigo, principalmente, porque toda hora eu pego aquela sapiada. E eu internalizei isso e falei, vamos ficar. Então, assim, eu postei que eu não ia ficar... no sábado eu respondi várias perguntas, eu até avisei, volto segunda-feira. Até pra eu não ficar ansiosa de saber se as pessoas estão perguntando, se aconteceu alguma coisa. Tipo, louca, mas tudo bem. A gente tem isso. A gente tem. E aí, eu tava super preparada e o Breno tinha que terminar uma apresentação. Então a gente passou o dia montando o Lego, não sei o que, ele tava no computador. Aí ele deixou a tela do... Como chama aquele de cantar lá das crianças? Tipo... Videogame? Karaokê? Não, da Globo lá. O que de cantar? De programa. De cantar? The Voice? The Voice. Eu assisto pouco, sorry. Aí ele deixou no The Voice, tipo, com volume mínimo pra ele ficar trabalhando, que ele gosta. Ficamos o dia inteiro, não peguei no celular, não fiz nada. À noite, na hora que eu tiro elas do banho, 8h30, na hora que eu chego no quarto, estão as 3 assistindo vídeo cacetado com ele, eu... Não! Gostou do meu projeto do cara inteiro. Não! Você tá louco? Desliguei, falei, pelo amor de Deus, elas vão dormir. Amanhã, segunda-feira, tem atividade, vamos deixar bonitinho, tá tão lindo o dia. Não vamos estragar. Mas também não, né? A gente tem que entender que a gente vai e volta na semana, tudo bem. No começo é bom dar uma engrenada, eu te entendo. Porque eu lembro que às vezes eu falava assim, gente, pelo amor de Deus. Não, é que o dia inteiro tava lindo. Não tinha que ir falava, 8h30 da noite.
Não, aí ligar a televisão, que é o horário que você tá baixando a energia ali da casa. Mas eu vi uma diferença muito grande, assim, de comportamento deles depois disso, que eu pensei, nossa, vale muito a pena. Porque também é o seguinte, no começo você vai descobrir o quanto dá mais trabalho. Porque criança que brinca, briga. Uma criança em cada celular é mara, é vida. Eles estão cada um assistindo um desenho, jogando alguma coisa, eles não brigam. Criança que brinca, briga. Você falou de Lego, eu peguei até, ele tinha mania de montar Lego, ele tem mania, ele ganha um Lego X lá, monta, o Lego vai pra caixa, nunca mais ele tira pra observar o Lego. Aí eu falei assim, o quê? Desmontei todos os Legos, desmontei, quando você tá entediado e não tem o que fazer, eu cato uma caixa de um Lego que ele nem sabe que eu desmontei ainda e dou de volta pra ele. Ele fala, eu acho que ele me mata, né? Tem já vários tipos, tipo, mãe, pelo amor de Deus. Pra ter o que fazer, entendeu? Às vezes. Agora, ele já engrenou em outras atividades. Ele tem, sim, eu deixo ele jogar videogame, ele joga às vezes 2 vezes por semana, durante a semana, 1 hora, que é o horário que eu tô em casa, e de final de semana. Então, não mudou grandes coisas, mas assim, ele parou com aquela coisa, aquela ansiedade de estar no carro, entrou no carro, precisa de um celular, por exemplo. Eu fazia isso muito com a Mel. Enquanto eu tava fechando o cinto, amiga, eu já tava dando desenhinho, tipo, pelo amor de Deus. Agora eu vou ligar uma música, eu vou dirigir uma hora. Tem uma fase que, meu Deus, a cadeira tem formiga. Só que daí depois a gente pega isso no automático, né? Você começa a fazer, a criança nem pediu ainda. Aí o que eu comecei a fazer? Eu falei assim, olha, 1 hora antes da gente sair, se é uma viagem, alguma coisa assim, eu já começo. Gente, do que nós vamos brincar? Escolhe uma brincadeira. É um saco, às vezes. Eu queria só ligar um som e ir quieta, mas tudo bem. E aí eles falam, tipo, vamos escolher os carros. Tipo, vale um ponto quando escolhe um carro X, de uma cor X, de uma cor... Brincadeiras bobas, stop, sabe? Assim, umas coisas bem bobas mesmo. Eles adoram. Ah, ela nem lembra de pedir. Mas vamos falar uma coisa também. Até os 3, eu acho que a gente acaba tendo muito mais trabalho com diversas outras coisas. E isso é uma válvula de escape. Sim, vale alertar também que depois dos 3 é mais fácil a gente dar uma reduzida. Sim, né? Porque tem aquele pânico ali Nossa, depois meu Deus. do ano e meio. 2,5, é difícil, não é fácil. Mas pá, a gente tá numa fase bem mais tranquila. Nossa, agora, né? Não tem nem tirar tudo. É isso, daí a gente fala, a gente brinca, fala, faz combinado, acerta, entendeu? E aí funciona, você vê, você tá lá, você tá brincando de alguma coisa no carro, a viagem tá acontecendo, daqui a pouco dá sono, que era uma coisa que os meus filhos não dormiam mais no carro, ninguém mais dormia, porque tava sempre com alguma coisa, ou dormia ouvindo aquilo, assistindo aquilo. Agora, às vezes, a Mel fala assim, no terceiro carro que a gente tá contando de uma brincadeira de contar o carro azul, o carro vermelho, ela fala, ai, tá dando sono, a gente já deu lá, já adora. Porque é o tédio. As crianças têm que voltar a saber o que é ter tédio, entendeu? Porque a gente aprende, a gente sabe lidar com tédio, sabe lidar com frustração, sabe lidar com várias coisas. A criança não consegue esperar carregar um desenho, por exemplo. Não consegue esperar chegar num lugar quando acaba uma bateria. Eu tava vendo isso às vezes. Quando acaba, a gente não tem o faniquito da bateria, eu tenho. Começa a ficar assim, eu tenho um carregador na bolsa, carregador no carro, carregador não sei onde, uma bateria extra, não sei aonde. Eles estão ficando com essa mesma tensão, entendeu? Então, eu acho que assim, o importante é a gente ir percebendo, porque ninguém é perfeito. Se você não faz isso de um jeito, você faz alguma coisa errada de outro jeito. E se policiar. Lógico, né? Você tá vendo que o negócio tá fora do controle, você tem que tirar o pé. Sim. Igual quando eu fazia a consultoria, o coaching. Ela falou assim, Ana, mas por que você vê a rotina assim? Porque pra mim era um saco, desculpa. Não, eu te entendo. Segunda, sexta pra mim. Você chegar da escola, criançada, aquele auê, aí... Mas por quê? Porque tinha televisão liberada, tinha um monte de coisa. Eu não tinha o foco em fazer a rotina andar do jeito que hoje anda. Então... Foi difícil pra você pegar? Foi difícil pra você entrar nesse... Eu tinha que ter o meu timing, sabe? Sabe o que acontece? Durante o coach eu gravei uma série de vídeos, mudança de rotina, 21 dias, blá, blá, blá. Logo eu perdi aquilo. Porque eu não entendia como ser produtiva no meu horário, quando elas não estavam aqui. Então, eu não estava com post pronto, eu não estava com nada feito, eu não estava com nada. Na hora que chegava da escola, eu falei, não, mas eu preciso fazer um post agora, né? Esse é um horário bom para fazer um post. E aí você cata e enfia a cara no celular lá e na hora que vê você passou 40 minutos no celular. Então, quando na consultoria eu comecei... você achava o dia super ocupado, né? Eu achava o meu dia super ocupado. Nossa, você faz 1000 coisas e não faz nada. super ocupado não fazer nada, mas o tempo passa assim, ó. Passa. E aí com a consultoria eu fui organizando melhor minha agenda e sabendo o que eu ia fazer naquele dia, o que eu tinha pra fazer à tarde, o que eu tinha pra fazer não sei que horas. E depois de botar ela a dormir, o que eu ia fazer. Porque antes eu não tinha projeto do que fazer quando elas
antes de dormir. Era assim. só se jogar em alguma Então coisa. era só a gente levando a noite ali, janta, ok. Gente, dá pra tomar vinho. Dá pra jantar, dá pra conversar. Porque assim, Bruno, a gente não conversava mais durante a gente não conversava mais, é sério. Porque o Bruno tem o mesmo horário maluco, às vezes voltava tarde. E aí ele começou, ele jogava à noite, e aí eu ficava com aquele caos da casa pra mim. Eu falei, não, vamos mudar tudo, quer jogar? Então seu filho vai jogar junto com você, ele joga beach tênis. Aí eu coloquei o Theo pra jogar beach tênis com eles jogam antes desse horário, entendeu? Então volta todo mundo moído pra casa, cansado. As crianças vão dormir, tomam um banho, dá pra assistir alguma coisa na televisão, mas assim, tipo, ali, né? Porque às vezes a gente colocava alguma coisa pra assistir, dá 5 minutos tá todo mundo capotado. Dá pra fazer, porque às vezes a Mel, 7h30, 8 horas, ela já tá igual um zumbi de sono, porque acorda às 6 da manhã. Então a gente descobriu uma janela de tempo à noite que eu não lembrava mais que eu tinha, que eu também tô tentando não usar pra trabalho. Porque no começo eu comecei a falar, você tem tempo extra de trabalho. Eu falei, não, mas você tem das 6 da manhã até as 5 da tarde, quando essas crianças voltam. Eu tenho que dividir meu tempo de manhã entre o meu trabalho, entre o nosso trabalho na internet e alguma coisa da casa. Tem que funcionar. E funciona. Depois, demora, tem dia que desanda, tem dia que não dá certo. Ninguém é perfeito, né? Parece bonito a gente falar que vai parecer que funciona. Não, eu ainda fico na função de manhã. Acontece. Eu levo elas pra escola De manhã ou vou levando no inglês e volto, vai na academia e volto. Enquanto elas estão no inglês, eu tô fazendo o meu treino. Sim, então eu tento a gente tenta a função. Tem semana que vai dar tudo errado, acontece. Mas aí eu já tenho meu clique de como é que eu faço pra retomar, entendeu? Exato. Porque a rotina de você fazer aquilo um certo tempo, chega uma hora que você fala assim, ok, tá um caos essa semana aqui, porque, sei lá, alguém ficou doente, alguma coisa assim. Mas aí na próxima semana eu já tenho o meu clique de voltar de novo. Então eu tenho que acordar às 6 da manhã, eu já sei que eu tenho que fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa. Se eu não ando, eu não começo a semana assim, pra mim parece que já dá uma... Não, até gravei um vídeo falando que horas vamos fazer francês. 2 anos atrás eu acordava às 8, entendeu? E pra mim... como elas estudam à tarde e elas só têm compromisso às 9. É a função da casa que eu A função, Aí eu falei, não, vou fazer francês às 6h30. Assim, claro que tem gente que já acorda às 6 horas e não pode fazer isso. Mas às vezes você consegue. Não, eu sou prova viva de que consegue. A gente não vai falar que parece perfeito a gente falando assim, eu tenho várias facilidades na vida, a gente tem várias facilidades, graças a Deus, mas assim, ainda assim, eu olhava o meu tempo e falava, não cabe isso aqui. Eu ainda não sou perfeita, por exemplo, nossa, eu não vivo na correria. Exatamente. Eu ainda não sou perfeita. Eu deixo muita gente no vácuo no WhatsApp, no e-mail, eu atraso, eu esqueço, eu ainda sou assim. Também. Mas eu já adiantei, eu já me agilizei com muitas coisas, assim, que eu tinha certeza que jamais pra mim não dava. Porque eu também falava assim, eu sou desorganizada mesmo e acabou. Eu não gosto de acordar cedo. Eu não gosto mesmo até hoje. Eu não gosto de acordar cedo, então também queria dormir até as 9. Mas acordo que eu sei que eu quero produzir. Exatamente. Antes eu pegava, acordava, despachava todo mundo pra escola, porque isso é uma coisa que a gente precisa ajudar ali, porque ainda são pequenos e tal. E aí depois todo mundo saiu, eu pegava um café, deitava na cama e é óbvio que eu dormia de novo. Conseguia dormir até umas 9, entendeu? Tipo, não, tô perdendo 3 horas ali que, pelo amor de Deus, entendeu? Então vamos Nossa, faz uma falta. Mas é isso, e todo esse processo começou com esse negócio da gente querer reduzir, dormir melhor, fazer eles dormirem e reduzir o uso de telas deles. E eu encontrei uma vida que eu não sabia que existia. Eu falei, gente... Engraçado que outras pessoas já tinham falado, não, tem que fazer dormir cedo. Você tinha preconceito? Pra gente ter o nosso tempo. Tinha muito preconceito com essas coisas. Escutar e falar assim... Não era exatamente um preconceito, mas eu falava assim... Que bom que isso funciona pra você. Na minha casa é diferente. Porque a minha casa era diferente. É uma negação, a gente. É uma negação. E no fim, hoje o Breno também consegue voltar mais cedo. Claro que tinha fase que era uma necessidade. Sim. Mas hoje não é mais. Hoje a gente conseguiu. Eu acho que quando a gente tem vontade de adaptar as coisas, o universo vai fazendo uma coisa assim também, é verdade. que parece que, sabe, tudo muda. Porque é a mesma coisa que você falou, tem semana que vai viajar, tem semana que vai viajar, tem semana que vai. Mas o Bruno viajava muito mais, ficava muito menos à noite em casa, tinha muito mais caos. A partir do momento que a gente falou, não tá funcionando, tá tudo errado. Sei lá o que acontece, as coisas meio que vão se clique. Tem alguma coisa. É meio mágico mesmo. Bom, espero que vocês tenham gostado, né? Mais alguma consideração? Não, é isso. Tentem. Parece uma loucura no começo. Eu tinha muito preconceito quando eu ouvia essas frases assim de efeito do tipo, coloquem pra dormir mais cedo que você vai ter uma vida depois. Eu falava, tá bom. Mas no final das contas, eu só percebi quando a água, né, começou a bater em mim, assim, que tinha alguma coisa errada e o errado nem sempre é fora da média, entende? Você vai olhar pra ela e vai tudo bem, a minha amiguinha ali deixa os filhos dela também tantas horas lá jogando videogame e ninguém é estranho nem nada assim. Quando você começa a perceber que talvez esteja todo mundo meio fora da média,
que começa a pegar. Então, teste na sua casa, você vai ver a diferença. Eu conversei com a Polly esses dias, e a Polly falou assim, Marina, como você me falou isso antes? Eu tô encantada, meus filhos têm 3 dias. Eu falei, é isso, vai, tenta que vocês... E tem o timing, não adianta. Eu já fiz a rotina antes funcionar mais cedo, e eu não consegui manter, porque eu não tava pronta, e as crianças não estavam das prontas. crianças, né, que a gente tá falando de uma faixa etária aqui, entendeu? Que tem os pequenos pra gente cuidar mais, mas já estão numa fase melhor. 8, 9 anos já é uma idade que a gente já tem que começar a deixar algumas outras coisas. Não, e outra coisa, esqueci de falar, esse ano elas entraram na academia. Então elas estão mais cansadas, elas gastam energia, elas estão comendo melhor, elas estão fazendo... A Bruna gostou tanto da academia que ela quer fazer a lição à noite pra ela poder ir pra academia, porque eu falei, academia é o segundo plano. Primeiro é dar conta da lição, que era um problema aqui em casa. Então, tá tudo engrenagem, sabe? Sim. Quando encaixa e uma coisa leva bonitinha a outra. Eu não sei se a gente tá nessa fase agora, né, delas mais fácil. Pode ser também, às vezes tem um filho muito pequeno, vai ficar desesperado. Aí de 3, 4, eu já me perdi na rotina lá atrás também, vixe, muito. Mas é só pra dizer, tem vida, tá? Depois... E outra coisa, gente, pelo amor de Deus, se você tem um filho de 7, 8, 5... Não tenta fazer o que tem de 2 fazer igual. Não, muito chato. Porque não funciona. Não existe isso. É outra rotina, é outra necessidade, cada família também funciona aí de um jeito. E hoje eu sei que a minha rotina funciona bem assim. Só que minhas necessidades hoje são diferentes do que eram. Né? A gente não consegue nem falar tchau rápido, amiga. Não. Beijo. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.